O jogo de poder e coerção do Trump em favor de Israel já ficou ultrapassado. Ele perdeu a iniciativa estratégica no Golfo Pérsico, e é aí que estamos agora. Deixa eu destacar uma coisa que, na minha opinião, a gente não ouve o suficiente. O poder militar, seja qual for, russo, americano, chinês, iraniano, alemão, não importa. Ele não é uma abstração. Não existe uma fórmula que sirva para tudo. O uso da força militar sempre tem um grande potencial, mas também sempre tem limitações. Não dá para entender isso fora do contexto de propósito, método e objetivo final. O presidente Trump nunca se sentiu limitado por esse tipo de estrutura, e por isso acabou apostando fortemente num tipo de poder militar que era a resposta errada, no lugar errado, na hora errada. Então a gente foi organizado, treinado e equipado, e você sabe disso pela sua própria experiência, para travar uma campanha curta e decisiva. Os planejadores militares iranianos partiram do princípio de que qualquer conflito contra nós seria longo, exaustivo e de desgaste. Por isso, o poder defensivo do Irã foi pensado desde o início para tirar proveito do impacto tecnológico da vigilância constante, algo que, ao que parece, a gente não valorizou o suficiente. Junto com milhares de sistemas de ataque à distância, mísseis e drones, e eles souberam explorar muito bem a posição geográfica impressionante que tem. Como a gente já comentou, o Irã é praticamente uma fortaleza gigante, cercada por montanhas e ao sul por desertos quase intransponíveis. Quando você junta tudo isso, não importa o que o general Keane ou qualquer outra pessoa diga, a gente está usando um instrumento errado. Não estamos organizados para esse tipo de guerra. Não fomos treinados, pessoal. A gente não está preparado para isso. A gente está preparado para lutar de novo a Segunda Guerra Mundial em algum outro lugar, de alguma outra forma, com armas novas. Mas não estamos prontos para enfrentar um estado do tamanho da Europa Ocidental, com 93 milhões de pessoas dentro desse tipo de fortaleza geográfica. E isso volta ao meu ponto sobre o blefe psicológico. O blefe pode te levar muito longe, a história mostra isso. E o presidente Trump é um mestre do blefe. Foi assim que ele agiu nos negócios. Agora é verdade que ele também quebrou várias vezes, e depois se recuperou, claro. Mas o fato é que ele conseguiu blefar bastante e sair impune. Só que isso aqui não é negócio. Não é a arte da negociação. É algo bem diferente. É um confronto estratégico entre Israel, os Estados Unidos e o Irã. E cada vez mais, boa parte do mundo, ao qual ele simplesmente não está prestando atenção. Doug, sabe, eu quero seguir um pouco por esse caminho, porque eu acho que isso é bem mais profundo do que muita gente percebe. Quando a gente fala do tipo de guerra para a qual fomos preparados, rápida, intensa, poderosa, com um fim claro, e depois saímos de cena. Acho que agora estamos vendo os limites desse modelo, de um jeito que ainda não ficou muito evidente para quem não está prestando muita atenção, além das palavras que estão sendo ditas. Deixa eu explicar. Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eles estão travando uma guerra existencial, realmente do ponto de vista dos dois lados, de uma forma ou de outra. E eles têm essa noção de que estão lutando uma guerra longa, de sobrevivência, de desgaste. Então agora, os dois lados têm capacidade industrial para produzir em massa o tipo de armamento que quiserem, seja drone, míssil ou qualquer outra coisa, e conseguem manter isso por anos, literalmente. Mesmo a Ucrânia, com todos os problemas que tem, consegue fabricar o material e prolongar o conflito por bastante tempo. Já nós, por outro lado, praticamente não temos capacidade industrial. É como se fosse um gorila equilibrado num graveto. Porque, se a gente não consegue sustentar uma guerra por muito tempo, de nada adianta ter tanques, aviões, porta-aviões e tudo mais, se não temos munição para eles. Parece até que o nosso sistema foi feito para fracassar se entrarmos numa guerra prolongada em qualquer lugar. Tô certo? Claro que sim. E isso foi algo que o Eisenhower concluiu depois da Segunda Guerra Mundial. A gente realmente lutou na guerra por mais ou menos 3 anos. Todo o resto do mundo ficou nela por pelo menos 5, ou até mais.
E ele entendeu que a população americana não toleraria o incômodo de uma guerra muito longa, arrastada. O país não conseguiria lidar com a perda constante de soldados. A gente não suportaria um número alto de baixas. Algo que, aliás, os israelenses estão descobrindo agora sobre a própria sociedade deles. E eu acho que as pessoas não levaram as lições certas para o futuro depois que o Eisenhower deixou o cargo. Ele sempre se preocupou com os limites do poder americano, até onde a gente pode ir, e não mais do que isso. E foi isso que levou ele à conclusão de que a gente precisava sair da Guerra da Coreia. Nós não queríamos, de jeito nenhum, entrar em guerra com os chineses. E ele encontrou uma solução. Não era perfeita, mas funcionou, e vem funcionando há décadas. Isso é outro assunto agora. Mas o ponto é que o modelo de desgaste que você está descrevendo é algo que a gente não tem como sustentar. E, aliás, os iranianos construíram toda a força deles partindo da ideia de que lutariam uma guerra de desgaste. Agora você mencionou a Ucrânia. Acho que precisamos ter cuidado. A Ucrânia praticamente não tem capacidade industrial. O que eles fazem bem é produzir esses drones de primeira pessoa, os drones FPV. Mas os drones maiores que eles têm enviado para dentro do território russo e tudo mais não poderiam existir sem a ajuda britânica e alemã. Eu diria até polonesa, mas principalmente britânica e alemã, com um pouco de contribuição francesa em termos de componentes de mísseis. Mas mais importante do que esses sistemas não tripulados são os componentes que os ucranianos não conseguem produzir. E é por isso que os russos estão com razão irritados conosco. Porque nós permitimos que esse corpo chamado Ucrânia continuasse ligado a aparelhos por muito, muito tempo. E isso nunca deveria ter acontecido. Eu acho que o que vamos ver neste ano é o fim disso. Ficaria muito surpreso se ainda estivermos falando sobre isso no ano que vem. Acho que os russos perceberam que chegou a hora de encerrar essa história. Vai ser feio, mas eles precisam fazer isso. Vamos ver se eles realmente vão levar isso adiante. Mas voltando para esse ponto aqui, se a gente olhar para onde estamos agora, parece que estamos em cima de uma base que não vai aguentar esse peso por muito tempo. E a gente está prestes a entrar no que isso significa e por que as pressões externas estão pesando sobre o Trump. Mas até agora não parece que ele entendeu, porque isso aqui é de hoje. É o presidente dos Estados Unidos falando sobre o Irã. A gente não precisa se apressar em nada. Temos um bloqueio que não deixa eles terem dinheiro. É algo bem simples. A gente não pode deixar que eles tenham uma arma nuclear, porque eles usariam. Mas vamos dar uma olhada em algumas coisas. Eu sei que parte disso você já viu. Isso aqui é do Dr. Chris Martenson de hoje. Ele diz o seguinte: os estoques de gasolina nos Estados Unidos estão no nível mais baixo dos últimos 10 anos e caindo rápido. Isso porque estamos reprimindo artificialmente o preço do petróleo americano e exportando para todo o mundo. A menos que deixem os preços subirem e reduzam a demanda, a gente pode chegar ao fundo do poço muito em breve. O que você acha dessa questão da gasolina? Olha, eu ouvi vários analistas diferentes que entendem mais desse assunto do que eu. O Luke Gromen faz um bom trabalho com esse tipo de análise, o Grant Lager também. E se você ouvir o Ray Dalio, as previsões dele são igualmente precisas. Eu acho que a gente deve chegar ao fundo do poço do petróleo no fim de julho, começo de agosto. E isso é bem ruim. Então eu acho que o argumento do Martenson está certíssimo. O problema é que a gente também está vendo a inflação subir. Ela foi de 3,8% em abril. Se você olhar o aumento forte da inflação e juntar isso com o custo da energia, eu não acho que o Donald Trump e o governo dele vão conseguir se manter no cargo. Olha, se a gente voltar na história, eu diria que a probabilidade de governos caírem de forma dramática, tanto no Ocidente quanto na Ásia, é de uns 80% a 90%. Acho que vamos ver 50, 60, talvez 70 governos ruindo.
Acredito que vamos nos despedir do Sr. Scholz na Alemanha. Tenho certeza de que o Starmer vai sair de cena em Londres. E acho que o Modi está com problemas na Índia. A Índia sempre teve um problema sério de energia. Eles nunca conseguiram montar uma rede elétrica realmente eficiente. Isso causou um dano enorme ao país, do qual eles não vão se recuperar. Então o problema com combustível, estoques de alimentos, comida e fertilizantes, tudo isso vai nos atormentar por muito tempo ainda. Eu acho que a gente vai sair dessa e fazer algo parecido com o que fizemos depois da crise de energia dos anos 70. Foi naquela época que criamos a reserva estratégica de petróleo. Acho que vamos ver mais disso acontecendo. É um tema que eu costumo abordar quando falo com grandes públicos aqui no exterior. Eu falo sobre soberania de recursos, que se um país quer ser realmente soberano e independente, precisa ter reservas de tudo, de ouro, de urânio, de terras raras, de petróleo, de energia, de tudo mesmo. E se você não estiver preparado para o pior cenário para conseguir sobreviver por um tempo, sem apoio externo, provavelmente não vai conseguir se manter no século XXI. Acho que vamos ver mais esse tipo de movimento no futuro, e não menos. E sabe, uma das coisas que mais me incomodam, você mencionou há pouco Jack Keane, que entende a realidade. Ele só fala isso porque é um salário, imagino. Eu não sei quantos outros se encaixam nessa mesma categoria, se o Bolton e o Mike Pompeo também têm consciência disso. Eles só seguem por esse caminho porque, não sei, recebem para isso. Algumas perguntas sobre isso. Primeiro, você realmente acha isso? Ou é só uma suposição sua, de que eles dizem esse tipo de coisa, sabendo que não vai dar certo? E aí vem a outra questão. Como é que eles lidam com isso quando não dá certo? Porque, se você defende que o governo dos Estados Unidos siga uma linha de ação que você sabe que não vai funcionar, isso significa que a gente vai bater de frente. E com todos esses indicadores econômicos que estão aí, é quase certo que isso vai acontecer. Então, por que fariam uma afirmação dessas, se isso provavelmente acabaria destruindo a reputação deles depois? Bom, vamos voltar à questão das recompensas. Recompensas em dinheiro. O John Bolton recebeu o prêmio Defensor de Israel há alguns anos. Esse prêmio é dado a quem mais fez para promover, apoiar e expandir o poder de Israel e, presumivelmente, o poder judaico, o máximo possível. Ele recebeu o prêmio. E o que vinha com o prêmio? Um cheque de $1 milhão. O senador Ted Cruz acabou de receber o mesmo prêmio, também com um cheque de $1 milhão. Então, se você se pergunta por que algumas pessoas adotam essas posições tão radicais, que parecem sem sentido e irracionais, acho que a resposta está aí. Elas estão indo atrás de onde está o dinheiro. É como o Willie Sutton. Por que ele assaltava bancos? Porque é lá que está o dinheiro. Então acho que essa é parte da questão. Agora, quanto ao resto, o que você faz quando fracassa? Você não admite. Você tenta distrair as pessoas. E é exatamente aí que estamos agora. Se você for a Washington, pelos corredores do poder, nesse momento, políticos e indicados estão dizendo que o presidente Trump foi mal orientado pelos amigos israelenses dele. E afirmam que, se ele tivesse dado mais atenção aos conselheiros americanos, segundo essa narrativa, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas isso não é verdade. That's not true. There's a huge mountain of evidence right now that just like President Lyndon Johnson, Trump and his inner circle, including Vice President Vance, were drivers of military action and escalation. Trump seems to have rejected advice from those in and out of uniform who opposed it. Of course, we don't know who that is because we're not even sure anybody who was stridently opposed to this dumb idea was ever allowed into the Oval Office. But I think we're beginning to see everything sort of crack and fall apart. You've got Benjamin Netanyahu. He wants this war to go on until he thinks it's over. He announced this morning it's not over.
and we have to continue. Well, there's no alternative for him. If he says, well, we tried, it didn't work, we've had it, what happens to Netanyahu? He goes away quickly. Chega, já deu. O que acontece com Netanyahu? Ele sai de cena rápido. E aí vem o outro ponto. Existe uma resistência enorme em admitir que tanto o Congresso quanto a Casa Branca têm sido servos obedientes do chamado Grande Israel. Eles embarcaram nessa com base em garantias dos israelenses de que isso não só traria benefícios para a gente, e em especial para os políticos em Washington de várias formas importantes, inclusive financeiramente, mas também garantiria que Israel continuasse sendo a potência dominante, exercendo hegemonia militar em toda a região. Ninguém vai admitir isso, porque se admitirem, estão reconhecendo que viraram marionetes, e ninguém quer dizer isso. Aí a gente chega na parte final. Aqui está o presidente Trump se preparando, junto com Besson, para ir à China. E eu acho que ele realmente acredita que vai levar uma mensagem dura, firme, para os chineses. O problema é que a China está numa posição muito boa para enfrentar todas essas crises agora. Eles têm uma enorme reserva estratégica de petróleo, têm várias fontes e formas de energia que vão ajudar o país a passar por isso. Tem carvão, que eles podem até liquefazer e transformar em óleo e gás, mas já tem muitas usinas a carvão, tem energia nuclear e, claro, também tem alternativas à energia base em carbono. Mas o ponto é que a China não está sofrendo. A China não está em uma crise financeira, o país não está prestes a desmoronar. Isso é tudo bobagem. A economia chinesa é forte, a população, a sociedade é coesa. Então veja, essa guerra insensata de Washington em nome de Israel simplesmente bagunçou o fluxo de energia no mundo inteiro e causou um sério prejuízo aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Ele deveria ir até lá para ter um diálogo sério e franco com os chineses e ser honesto, dizer, eu preciso sair dessa. Isso claramente foi um erro. Precisamos encontrar outro caminho. Talvez ele até conseguisse alguma resposta dos chineses, e seria algo positivo. Mas eu não vejo isso acontecendo. Acho que ele vai chegar lá tentando impor coisas aos chineses, e isso não vai funcionar. Sim, e eu já vou chegar nesse ponto em um segundo, porque isso é realmente importante, especialmente porque ele vai estar lá hoje. Mas eu quero continuar falando sobre a situação atual aqui. Você está falando da situação política, não só com gente como Jack Keane, Bolton e todos esses comentaristas, mas também com membros do Congresso e altos funcionários do governo. Outra coisa que também está acontecendo aqui e que está escondendo informações do público americano é o que acontece dentro da própria indústria do petróleo. O Chris Martenson e vários outros acabaram de mostrar dados, gráficos mesmo, que indicam que estamos com um problema sério. Os estoques de praticamente tudo estão caindo. A reserva estratégica de petróleo, os estoques de gasolina, enfim, qualquer assunto que você quiser abordar. E aí chegamos a isso aqui. É um relatório do JP Morgan, também de hoje. Ele diz o seguinte: um dos pressupostos centrais do nosso modelo é que o ritmo acelerado de redução dos estoques de petróleo vai acabar forçando a reabertura do Estreito de Hormuz, de um jeito ou de outro. No nosso cenário base, o estreito seria reaberto em junho, tomando o dia 1º de junho como referência, só para simplificar. 1º de junho, isso é daqui a pouco mais de 2 semanas, um pouco menos de 3, depois de um anúncio claro e confiável, ratificado e confirmado pelos dois lados, como, por exemplo, uma declaração do Conselho de Segurança da ONU. Quer dizer, não há absolutamente nenhuma evidência de que algo assim vá acontecer num futuro próximo. Mesmo assim, eles estão baseando o cenário principal no que esperam que o mercado de petróleo faça. E por isso o preço do petróleo, que agora está um pouco acima de $100, 101 neste momento, está, segundo a maioria dos especialistas que eu acompanho, bem abaixo do que deveria estar, para refletir os fundamentos reais e a situação da energia no mundo. E por aí vai. Por que você acha que estamos ouvindo esse tipo de comentário otimista vindo de instituições como o JP Morgan?
Wall Street hasn't figured it out. Wall Street ainda não entendeu o que está acontecendo. Wall Street, com pouquíssimas exceções, vive na mesma bolha de ilusão em que o Trump vive. Eles olham para o mercado de ações. O Trump olha para o mercado de ações. A obsessão deles é manter o mercado em alta, fazer os preços subirem, porque é daí que toda essa gente tirou o dinheiro. Acho que no passado a gente já falou sobre diferentes tipos de capitalistas. Existem os capitalistas financeiros. São aqueles que ganham com as taxas das transações que enchem as contas bancárias deles. É basicamente o que você encontra em Nova York. Lá, quase não existem capitalistas de produção. Esses são os que constroem coisas, constroem fábricas, e essas fábricas, por sua vez, produzem algo. Pode ser foguete, carro, microchip, o que for. A gente tem pouquíssimos capitalistas de produção nos Estados Unidos. O Trump não é um capitalista de produção. Ele não é alguém que já tenha comandado linhas de montagem, que tenha estado lá, vendo o que acontece e o que precisa acontecer. Ele é alguém que fez todo o dinheiro dele com a financiarização da nossa economia. Essas pessoas não têm contato com a realidade. Outro dia eu falei com um deles por telefone, alguém bem no centro de tudo isso, e ele me disse: Doug, você não entende. Todo mundo aqui em Wall Street acha que a Marinha e os fuzileiros navais dos Estados Unidos vão entrar à força no Golfo Pérsico, tomar o controle e basicamente impor as condições para todo mundo. E eu respondi: você só pode estar brincando. Ele disse: não, é isso mesmo que eles pensam. E em grande parte, eu acho que é isso que acabou colocando o presidente Trump em apuros. Ele volta para aquela visão da Segunda Guerra Mundial, para a ideia de outros lugares e outras épocas em que a gente usou o nosso poder militar com sucesso. Eu acho que ele não entende não só o quanto o mundo mudou profundamente e o quanto a economia mudou, mas também o quanto o poder militar mudou. Para ele, a tal revolução nos assuntos militares é só um míssil guiado por precisão. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. É por isso que temos a força errada, no lugar errado, na hora errada, com a missão errada. E surpresa, eles não estão indo bem. Claro, eles não estão organizados para lidar com essa nova revolução estratégica no poder militar. Eles não estão prontos para isso. Como a gente falou antes, sobre a diferença entre uma guerra curta e um modelo de desgaste. Nesse ponto, eu acho que o problema é pura ignorância, junto com uma fé injustificada de que, de algum jeito, o exército vai vencer essa guerra. Mas o fato deles não estarem vencendo não tem muito a ver com eles. Não é culpa deles. Sabe, você pode montar a força militar mais poderosa do mundo, mas se mandar essa força para uma missão para a qual ela não foi feita, ela vai fracassar. Foi o que aconteceu com a gente no Vietnã. Foi o que aconteceu com as forças armadas alemãs, que nunca foram projetadas para lutar uma guerra longa, numa frente de mais de 1000 milhas na Rússia. Nunca. Então, quando você faz isso, você fracassa. Mas isso vai além do Donald Trump. Eu não vejo nenhum sinal de que ele perceba isso. E com certeza o pessoal lá de Wall Street também não.